e a caminhar, né? Pensamos mesmo por todas as famílias, porque como famílias cristãs façam diferença nessa sociedade. Nós estamos no 19º domingo do tempo comum, não é? E justamente depois da multiplicação dos pães que nós ouvimos a semana passada, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Ele ficou despedindo do povo, que se saciou com os pães e os peixes, e depois de despedir de multidão, subiu ao monte para rezar sozinho, não é? Ou seja, Jesus, depois desses sinais, foi rezar e nos ensina sempre, a cada momento da nossa vida, meus irmãos e irmãs, a tirar momentos para que nós possamos, durante o dia, termos momentos de oração. Devemos estar o tempo todo diante de Deus, rezando sem cessar, mas há momentos também que nós paramos para, no meio de tantas atividades, parar com as atividades, para falar com Deus. E Cristo nos dá esse exemplo também na liturgia e na leitura do Evangelho de hoje, não é? A noite chegou, Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Aí vem justamente aqueles que foram à frente, estavam enfrentando justamente a dificuldade do mar da Galileia, do lago de Genezaré. O vento contrário agitava as ondas e o barco estava lá, né, quase virando. Então, pelas 3 da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Andar sobre o mar, meus irmãos e irmãs, andar sobre todas questões de problemas, de tentações, dificuldades, dos dragões, dos oceanos, aquilo que era a concepção judaica na época, habitação dos monstros marinhos. Temos vários textos que falam das baleias, dos monstros marinhos, que andar sobre o mar é andar sobre todos esses monstros marinhos e sobre todas as questões contrárias à vida de fé, né? Cristo anda sobre o mar. E a leitura continua que os discípulos logo não reconheceram, não imaginavam que o mestre viria andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma. Mas ele falou: não, coragem, sou eu, não tenhais medo. Pedro então respondeu: então manda eu até chegar até você, andando sobre o mar também. Então Jesus vem, precisa me chamado a andar por cima dos monstros marinhos e das dificuldades. A hora que Pedro começou a andar sobre a água, sentiu o vento, ficou com medo, perdeu a fé e então começou a afundar. E aí falou: Jesus, salva-me, salvar a igreja, o barco da igreja com Pedro, dessas questões dos monstros marinhos. Jesus logo estendeu a mão, segurou a Pedro e disse: homem fraco na fé, por que duvidaste? Assim que subiram ao barco, o vento acalmou, e os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Portanto, meus irmãos e irmãs, depois da multiplicação dos pães, Jesus caminha sobre as águas. Nos fala que os que estão no meio dos embates da vida, dos mares encapelados com tantas situações, ele vem colocar paz. Assim que ele sobe na barca, tudo se acalma. E ele vem caminhando sobre o mal, sobre os monstros marinhos, sobre as águas. Portanto, para todos nós, é uma questão de colocarmos sempre no coração: a igreja é essa nave no meio do mar da vida, que muitas e muitas vezes com o vento contrário, e não faltam ventos contrários, meus irmãos e irmãs,